promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, promessas, caminho no deserto, tu és. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Diga, diga. Meu Deus é Deus de milagres. Meu Deus é Deus de milagres. Meu Deus, esse é quem tu és. Glória a Deus. Glória a ti, Senhor. Só podemos dizer isso, Senhor, que esse é quem Tu és. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso recurso, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é a nossa ajuda, o socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a nossa rocha que não permite que os nossos pés falhem. O Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é o nosso resgate, o Senhor é o nosso redentor, o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida, o Senhor é a nossa provisão, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa paz, o Senhor é o nosso sustento. O Senhor e somente o Senhor é o dono da nossa vida, da nossa história. E então nós declaramos que a nossa vida e nossa história está em boas mãos aqui nesse lugar, porque não está sendo cuidada por homens, não está sendo monitorada por pessoas, está sendo protegida, sustentada e escrita pelas mãos do Deus vivo e poderoso. E assim nós te adoramos, nós te engrandecemos e nós te bendizemos nesse lugar em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Espero que você também esteja muito feliz e muito animado de estar aqui nesse lugar. E antes de você se assentar, eu queria que você olhasse para alguém que você não conhece, não está vendo aí, e desse um tchau para ele, falasse assim, ó, seja bem-vindo, seja bem-vinda, isso, Deus abençoe. Aí você pode se assentar, por gentileza. Eu quero agradecer também a todos os nossos irmãos. A gente estava com um probleminha na internet, corrigiu ainda não? Ainda não? Tá. Estão corrigindo lá o nosso probleminha na transmissão, teve uma queda de internet. Enquanto isso, nós estamos felizes de poder ter vocês aqui presencialmente. Lembrando que no próximo domingo agora, queridos, nós vamos ter a Ceia do Senhor. Então se preparem, é o primeiro domingo do mês já de agosto, e nós vamos poder fazer juntos aqui nesse lugar a Ceia do Senhor. Aqueles que não estarão presentes e que por causa da sua situação ou da sua condição e o grupo de risco, não pode estar aqui na igreja, eles farão online conosco, preparando o pão e o cálice em suas casas. Mas você, à medida do possível, venha. E também pode dizer para as pessoas que não estão no grupo, que elas também são bem-vindas, está cada vez mais seguro e cada vez mais confortável para a gente receber os nossos irmãos e as nossas irmãs aqui nesse lugar. Bom, hoje nós vamos falar sobre esse tema, lançando as redes novamente, um tema muito interessante que está registrado no livro de Lucas, no capítulo de número 5, o versículo de número 1 até o 7. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia ou acompanhar no telão, mas eu queria que você meditasse profundamente nesse texto, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você a partir desse momento de lançar as redes com os nossos queridos apóstolos Pedro e João, que estavam na beira do mar quando tudo isso aconteceu. Vamos lá então, vamos conhecer um pouquinho dessa história. O tema é lançando as redes novamente. Por que novamente? Porque alguém deixou de lançar as redes, e talvez nessa noite aqui nesse lugar, alguém já tenha deixado de lançar as redes, e se não lançar as redes, não pesca. Então existe mais chance de você conseguir conquistar algo em Deus
lançando as suas redes, mantendo a sua fé e a sua perseverança, do que desistir. Então a palavra desistência não é a palavra de ordem nossa nesse dia, embora nós vamos explicá-la, embora nós vamos observá-la de mais perto, mas a palavra desistência não é a nossa palavra hoje, é a palavra perseverança e a palavra novamente, mais uma vez. Eu não sei o que você desistiu, eu não sei o que você está pensando em abrir mão, eu não sei qual é a situação onde você deixou de acreditar, mas o texto diz que nós podemos lançar a rede novamente. Vamos lá, Lucas capítulo de número 5, o versículo de número 1 em diante diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, que é o Pedro, tá, pessoal? E pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos: lancem as redes para a pesca. E o texto continua também desenvolvendo mais a sua ideia, dizendo: Simão Pedro respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, absolutamente nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de quase começarem a afundar. Bom, esse texto vai me trazer alguns ensinamentos e eu queria poder andar com ele aqui, nesses minutos aqui, poucos que nós temos essa noite, mas poder atravessar esse texto como nós estivéssemos atravessando a nossa jornada, entre a descrença e a crença, entre o fracasso e a vitória, entre o desânimo e a fé. Eu quero atravessar esse ponto, eu quero atravessar esse obstáculo que está nos impedindo de lançar as redes, tal qual aqueles discípulos naqueles dias, tal qual aquele encontro milagroso com Jesus, que fez eles saírem da escassez para a abundância, da descrença para a fé, da miséria para a provisão. E é isso que nós podemos experimentar aqui essa noite, porque esse texto não ficou restrito a 2000 anos atrás. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é viva e verdadeira, e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Viva e verdadeira significa que ela tem credibilidade e tem atualidade. A Bíblia não é um livro de biblioteca que ficou esquecido no museu. A Bíblia não é um livro de compêndio de conhecimento que as pessoas acessam em determinadas ocasiões. A Bíblia é um livro atualíssimo, que fala da nossa vida, que nos ensina, que nos mostra caminhos que o mundo não pode oferecer, que a filosofia não pode nos dar, que o caminho científico não pode nos conduzir. A Bíblia tem a resposta para todas as áreas da nossa vida, para todas as crises que nós enfrentemos, tudo que nós estejamos experimentando. A Bíblia tem uma palavra viva, atual, cotidiana, como o jornal de hoje. A Bíblia é tão atual, um teólogo reformado disse, que ela é como se fosse a notícia de hoje. E é exatamente esse texto, tem algo para o seu coração, tem algo para a sua vida, e eu queria que você capturasse enquanto nós marchamos por ele, saindo da descrença para a crença, da fraqueza para a força, indo dessa caminhada nesse texto que vai mostrar para nós. Primeiro, eu gostaria de mostrar o ponto inicial, que é a pesca frustrante. Bom, quantos aqui são pescadores? Levanta a mão só para eu saber aqui. Pescadores que gostam de pescar mesmo. Isso, eu gosto de pescar. Isso é meu prazer, é o meu passatempo. Joia. Não é o meu caso. Para mim toda pesca é frustrante, com peixe ou sem peixe, com pacu, com pintado, com dourado. Para mim toda pesca é frustrante, porque quem não gosta já é frustrante. Mas para quem gosta, nenhuma pesca é frustrante. Você ficou lá o dia todo, o que você fez? Descansou. O que você fez? Descansou a mente, você desintoxicou a alma. Foi aquele dia que você saiu, ficou o dia todo na beira do rio ou dentro de um barco com a varinha, e põe minhoquinha, e põe ração, e joga e ceva, e joga de novo a vara, e puxa a vara e nada. E quando você voltou no dia, você disse: não pesquei nada, mas voltei mais leve. Pesca por prazer, pesca por hobby, pesca por esporte. Mas nós não estamos falando aqui de gente que pescava por esporte. Nós não estamos falando de gente que saía aqui pela manhã e dizia assim: hoje está um dia bonito para pescar. Hoje é um dia importante para a gente poder sair aí e divertir um pouco. Nós estamos falando de trabalhadores. Eles operavam a partir da pesca. Ficar sem peixes, ficar sem pesca,
e era ficar sem recursos alimentares para si próprios, porque eles não tinham geladeiras. Você lembra disso? Bom, a gente vive no mundo de hoje, a gente imagina que eles pescavam, estocavam como a sociedade pós-moderna faz. Temos lá no nosso refrigerador guardado o peixinho de 2 meses atrás. Eles não faziam isso. A pesca era diária, era cotidiana, para alimentar a fome do dia. Por isso que Jesus disse: o pão de cada dia nos dá hoje. A gente não conhece essa palavra. A gente não sabe o que é trabalhar pelo pão do dia. A gente sabe armazenar, a gente sabe guardar, a gente sabe se precaver. Nós não sabemos o que é o pão de cada dia, raras as exceções, porque nós temos recursos para pensar que o dia de amanhã e a semana que vem estará guardado por nós. Não era o caso desses pescadores, que não pescavam por esporte nem por lazer, mas pescavam por trabalho e por profissão. Então, quando você encontra o versículo de número 2, diz que 2 barcos estavam abandonados. O termo é jogados. É como se eles tivessem mal estacionado o barco. É como se eles tivessem descido dali e falado assim: esse negócio não vai dar futuro para ninguém. Hoje não valeu a pena em nada. E lá estão eles lavando as redes. Você quer um cenário mais frustrante, mais deprimente do que esse? Poderíamos concordar de que seria como comerciante, fechando as suas portas, fazendo a queima do seu estoque e dizendo: fechamos. É aquela sensação de que eu não consegui. É a sensação de que eu não cheguei até o final, é a sensação de que eu não concluí a minha tarefa. Quando nós falamos em algo frustrante, queridos, nós não estamos falando de uma pesca que apenas passou, nós estamos falando de sustento pessoal e de sustento financeiro, de recursos, para que aqueles discípulos, que não eram discípulos nesse momento, aqueles pescadores, pudessem sobreviver. Lavar as redes e barcos largados e abandonados é a imagem exata do fracasso, da decepção e da frustração. Puxando esse retrato e colocando agora, sobrepondo sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobrepondo esse retrato sobre o seu casamento e sobre o meu casamento, sobrepondo esse retrato sobre a sua história, sobre o seu trabalho, sobre a sua jornada de fracassos, sobre o seu momento vivencial agora. Se colocássemos agora em cima, não bateria a ideia, não seria um retrato muito bem parecido? Porque você também já largou as redes, porque talvez você também já abandonou o barco. Eu é que não fico nessa casa, mas de jeito nenhum. Esse lugar de miséria, esse aqui é o inferno. Eu vou pegar as minhas trouxas enquanto dá tempo e vou sair daqui. Abandonar o barco, abandonar a rede, e talvez sentado numa mesa de bar, conversando com os amigos, dizendo: não dá para mim mais não. Por mais que a imagem possa ser de um cara que tomou a decisão, ainda assim retrata uma pesca frustrante, porque é alguém que não concluiu o projeto, que não chegou ao fim do seu objetivo. É a mesma coisa também daquela moça que estudou, se preparou para a universidade, quando de repente está grávida e tem que abandonar todos os seus sonhos para cuidar de um bebê que mal sabe ela o trabalho que dá. E de repente está ela lá jogando as redes, lançando fora e dizendo: isso não é mais para mim. É como aquela pessoa que teve um relacionamento rompido, é como aquela pessoa que sofreu uma traição, aquela pessoa que recebeu uma ofensa, aquela pessoa que diz: eu cheguei até aqui e não recebi o retorno. É gente do lado, largada, abandonada, deprimida, lavando as redes, dizendo: não vai dar nada. Eu até tentei, pastor, eu até me esforcei, eu fiz a campanha dos 21 dias de oração e jejum, eu fiz a campanha do ano passado relacionada à minha vida financeira, eu fiz uma campanha relacionada ao meu irmão, mas pastor, eu estou desistindo. Hoje eu estou aqui como Pedro, eu estou aqui como Tiago, estou aqui como João. Eu estou lavando as redes e abandonando o barco, porque isso não é mais para mim. Eu desisto de pescar. Agora coloque a palavra pescar aqui, substitua por aquilo que você está abrindo mão e desistindo. Eu desisto de estudar, eu desisto de continuar o relacionamento, eu desisto de manter a minha palavra, eu desisto de buscar a Deus, eu desisto de esperar algo bom dessas pessoas que convivem comigo, eu desisto de trabalhar nesse lugar, eu desisto dessa cidade, eu desisto da minha vida. Quem sabe nós estejamos ao ponto de falar com pessoas aqui essa noite, seja aqui nesse lugar ou até pela internet, pessoas que estão lavando a rede, abandonando o barco, pronto para dar um fim na sua própria vida, dizendo: eu desisto de tudo, porque eu já tentei, já pesquei, já joguei a rede, já fiquei madrugadas, já passei tempestade, já passei tormentas, já abracei o mastro do meu barco, tentando sobreviver às ondas, e aqui estou eu, cá estou eu vivendo nada. A sensação de que nada acontece, de que nada flui, de que nada vai para frente, tudo que eu coloco a mão dá em nada. Para mim, 0 mais 0 é igual a 0. Sempre tenho 0 para sustentar todas as minhas atividades.
Sempre tenho zero para colocar e anular todas as minhas ações. O meu desejo de restaurar casamento é vezes zero, que dá zero. Ou seja, quando nós estamos olhando e observando as nossas ações, muitas vezes nós estamos dentro de um quadro de pesca frustrante. E aí a gente entende as respostas. Porque quem vai julgar homem como esse? Você julgaria? Você julga um comerciante que fechou as portas e agora está totalmente deprimido? Você julgaria uma pessoa que acabou de terminar um relacionamento de quase 20 anos e está totalmente combalido, destruído, em frangalhos na sua alma? Você julgaria? Não. Porque a pesca, por muitas vezes, ela é frustrante. A vida, por muitas vezes, ela é frustrante. Por muitas vezes, a vida não se desenha de uma maneira como nós pintamos e como nós imaginávamos. Muitas vezes, Deus não assina embaixo o contrato que nós fizemos conosco mesmos. Nós fizemos o nosso plano, nós fizemos o nosso sonho, mas de repente vem a pesca e a pesca dá em nada. Aparentemente. Aparentemente. Porque o texto, ele avança e não nos deixa assim. O texto mostra que a nossa experiência momentânea não diz e não retrata os planos e as preparações divinas. Não julgue o presente pela embalagem. Não julgue o livro pela capa. Você já conhece esses ditados populares. E eu digo para você, não julgue o milagre pela frustração. Não diga que na sua vida não pode, não diga que na sua história não é possível, não diga que nada pode acontecer diferente, não julgue a sua história pelo fracasso, não julgue o seu casamento pela desilusão, não julgue a sua vida pela miséria, não julgue a sua vida pelo passado, não julgue nada pelo que acontece no momento, porque uma pesca frustrante é igual uma pesca abundante, só não entendemos isso porque muitas vezes nós paramos no meio do caminho. Só não recebemos a pesca abundante e abraçamos a frustração, a incerteza e a dor, porque nós paralisamos em meio ao processo, do início à conclusão. E qual é o próximo passo desse texto? Bom, então o primeiro cenário, vamos fazer como se fosse um filme? Vamos lá, claquete, cena 1, pesca frustrante, 3 homens lavando a rede e 2 barcos abandonados, pesca frustrante. Claquete, cena 2, nós vemos agora o desafio, um convite desafiador. Um homem passa como quem não quer nada, seria um transeunte, uma pessoa que estivesse passando por ali, mas não, era o mestre dos mestres, era o próprio Jesus, e ele passa e diz, ei, por que nós não vamos para as águas profundas? Por que vocês não vão para mar aberto? O que vocês estão fazendo aqui, lavando redes, enquanto o lugar que tem peixe é mais adiante? O convite é desafiador, queridos. Porque o convite vem muitas vezes numa capa de inocência e de até mesmo loucura. Imagine só, Jesus, eu imagino que a aparência de Jesus não fosse das mais amistosas. Nós estamos falando de um homem que já estava no alto dos seus 33 anos e estava caminhando por ali, selecionando os seus discípulos. Talvez a sua aparência fosse um pouco pitoresca ou difícil de entender. O que será que aquele homem, ele não é pescador, ele não é marceneiro, ele não é carpinteiro, ele não é empresário, ele não é vendedor de pão, ele não é cambista, ele nem é fariseu. O que esse homem é? E de repente ele passa e perto dos discípulos e fala, vocês estão lavando redes aqui, queridos? O onde pega peixe é dentro do mar. Novidade, né? É a mesma coisa que você fala nessa noite quando eu digo para você, que tal você investir um pouco mais de amor no seu relacionamento? Você fala, isso eu já fiz várias vezes. Que tal você perdoar mais uma vez? Eu? Estou cansado de ir mar aberto e perdoar o meu marido, a minha esposa. Estou cansado de fazer isso pelos meus pais. Eu não aguento mais esse tipo de rejeição que eu recebo. Eu estou cansado. Você quer falar para mim de perdão? Você não sabe o que eu vivo. Essa é a resposta de que eu mais ouço nos meus aconselhamentos pastorais. E não julgo pessoas por dizerem isso, porque eu entendo a história delas a partir desse processo. Elas dizem para mim, pastor, você está dizendo que é fácil porque você não sabe o que eu vivo. Você não sabe o que eu experimento dentro de casa, você não sabe o que eu vivo lá no meu trabalho, você não sabe o patrão que eu tenho, você não sabe aquele funcionário maligno que eu tenho armando contra mim, você não sabe o que eu vivo no meu dia a dia, você não sabe a minha história, você não sabe o que eu passei com meus padrastos, você não sabe o que eu passei na minha vida, você não sabe de nada. E eu do lado do gabinete fazendo o papel de Jesus, dizendo, que tal você jogar a rede mais uma vez? Que tal você ainda não desistir e não parar agora? Mas eu sei que é difícil. Eu sei difícil porque o convite é desafiador. Se não fosse desafiador, não teria esse como é que eu posso dizer aqui? Esse adjetivo na frente. Não teria, gente.
Não é um convite fácil falar para você sair daqui essa noite e acreditar mais uma vez, falar para você sair aqui essa noite e continuar orando pelo seu milagre, falar para você sair daqui essa noite e jogar a sua rede mais uma vez, falar, eu vou para mar adentro, eu vou enfrentar a tempestade de novo, eu vou enfrentar o sogro, a sogra, a dificuldade financeira, eu vou enfrentar o mercado embaixo, eu vou enfrentar a dificuldade da universidade, eu vou enfrentar o meu passado, eu vou enfrentar as dores da minha alma, eu vou enfrentar a descrença, a insegurança, a falta de fé, eu vou enfrentar a frustração, o meu desafeto, eu vou enfrentar de novo. Não é fácil. Se fosse fácil, nós não chamaríamos essa noite de desafio. Por isso que Jesus fala, vai para a água profunda, porque não se pega peixe em água rasa. Só que a gente vem vindo para as águas rasas cada vez mais por causa da nossa frustração. E a maioria das pessoas que eu atendo, eu percebo que elas estão tão desiludidas de lançar rede, porque elas nem perceberam que há muito tempo elas estão jogando rede no raso. Elas não vão mais no mar para fundo. Elas estão no rasinho, fazendo o básico, dizendo, se pegar, pegou. E joga mais, se acontecer, aconteceu. Se mudar, mudou. Não, queridos, o desafio é, encare, porque milagres acontecem em águas profundas, em mar aberto. Milagres não acontecem quando a gente está com os braços cruzados, esperando que as coisas aconteçam ao nosso favor. Milagre acontece com jejum, com oração, com entrega, com perdão, com sacrifício, com altar, e entrega totalmente da alma, da vida, da história no altar de Deus. Milagres não acontecem em águas rasas. Por isso que o desafio para nós essa noite é encarar a realidade da frustração e da derrota, mas não ficar nela, voltar ao lugar da nossa dor, voltar ao lugar da nossa vergonha, voltar ao lugar do nosso fracasso, voltar naquele lugar e dizer, eu vou vencer, porque pelas palavras de Jesus eu posso caminhar. O desafio é esse. Agora, quem quer voltar? Quem aqui essa noite, que me assiste pela internet talvez, quem está disposto a voltar? Escute essa palavra que eu vou dizer. Quem está disposto a voltar e jogar a rede mais uma vez, e mais 2 vezes, e mais 3 vezes, e nada acontecer? Quem está disposto? Por isso que é desafiador. Só que eu repito, milagres não acontecem em águas rasas. Milagres não acontecem com redes abandonadas e barcos encalhados. Milagres acontecem em mar aberto e em águas profundas. Portanto, se você espera um milagre, se você acredita no milagre, pegue o remo, pegue o barco, arrume a rede e vá para o mar profundo. Encare o seu passado, encare a sua história, encare o seu problema. Volte para o lugar da vergonha e diga, aqui eu vou vencer. Porque esse é o convite desafiador. E desse convite desafiador, nós vamos agora para a cena 3. Claquete, fechando, abrindo, próximo. Do convite desafiador, nós temos uma resposta principalmente humana, cansada. Ai, pastor, eu não aguento mais. Eu cheguei no meu limite. Eu esperava que a vida fosse diferente. Eu esperava que a história fosse diferente. Eu esperava que a igreja fosse mais fácil, mas tem tanta dificuldade, pastor. Eu não sei mais o que fazer. A resposta cansada, todos nós talvez tenhamos aqui na ponta da língua para dar a alguém. A resposta cansada é aquela que diz, eu não tenho mais forças para lutar. Eu não tenho mais forças para remar. Pedro diz, nós nos esforçamos e não pegamos. Sempre a nossa desculpa não vem o fato de nós não pegarmos, vem do fato de nós esforçarmos e não pegarmos. Isso, não diz isso para você? Você não olha no espelho e diz, abandona, cara, o barco, porque você tentou, mas não conseguiu. Abandona, né, no caso da mulher, abandona você, querido, o barco, porque você tentou, mas não conseguiu. Sempre vem com essa desculpa, nós nos esforçamos. Pedro não admite que ele tentou de tudo. Ele não admite que, ou melhor, que ele deixou de tentar. Pedro fala assim, ó, nós fizemos tudo. Nós jogamos rede para a esquerda, nós jogamos rede para a direita, nós jogamos rede para a frente, nós jogamos rede para trás, nós remamos algumas léguas mais para frente, nós voltamos algumas tábuas de maré para trás, nós voltamos, nós fizemos tudo isso e nada. Essa é a sensação de frustração, sabe por quê? Porque nós não estamos falando aqui essa noite de gente que não tentou, nós estamos falando de gente que tentou. Poxa, você tentou, não tentou? Você se esforçou por isso. Quando você colocou a aliança no dedo, você diz, eu vou me esforçar por isso. E até então você tem se esforçado, só que não tem pegado nada. Quando você fez a sua matrícula na universidade, você disse, não, agora vai. E você tem se esforçado. Quando você abriu o comércio, quando você começou o seu trabalho, quando você planejou o seu casamento, quando você, sei lá, gente. Coloque essa palavra dentro do seu contexto e diga, eu me esforcei, pastor. Eu tentei, mas eu não peguei, por isso eu estou cansado. Eu não sei se essa palavra é para mim essa noite. E eu não sei o que eu vou fazer com ela.
A grande verdade é que eu estou com vontade nenhuma de levantar dessa cadeira e resolver o meu problema. Eu estou com vontade nenhuma de levantar dessa cadeira e lidar com as minhas frustrações. Estou com vontade nenhuma. A minha vontade é deixar como está para ver como é que fica, porque na verdade eu perdi a minha força. Não adianta falar com ele, não adianta falar com ela, não adianta dar conselho, não adianta visitar, não adianta pedir perdão. Eu estou cansado, eu tentei de tudo e agora já não dá mais. Já escondi a cerveja, não sei onde, já joguei fora, já briguei, já amassei, já joguei no lixo, e nada resolve na minha casa. Eu estou cansada, eu estou cansado. E talvez muitas pessoas estejam se sentindo assim ainda mais pela pandemia, cansada de tantas outras coisas que talvez eu não tenha citado nesse momento de reflexão. Mas aí nós vamos para a cena 4. A cena 4, a claquete bate e fecha, e eu fico muito feliz porque o Pedro disse isso. Porque ele não nega a sua fraqueza, assim como nós também não negamos. Queridos, não vamos negar que a gente está desanimado. Não precisa negar. Não precisa esconder. Que você está dizendo assim, uhul, que casamento abençoado que eu tenho. Meu marido não dá atenção, meus filhos são rebeldes, minha esposa não olha mais para mim, não há sexo de qualidade, não há vida financeira saudável. Uhul, minha vida está uma bênção. Meu comércio não entra ninguém faz 3 semanas. Uhul, está uma bênção. Olha a minha conta, cada dia mais entrando no cheque especial. Maravilha! Ninguém precisa mentir aqui. A gente pode ser sincero. A gente pode abrir o coração e falar que tudo está uma droga, que a gente está perdendo o controle e que a gente está perdendo a esperança, porque Pedro fala isso, a gente se esforçou, mas a gente não pegou. Eu já não aguento mais isso, eu não tenho força para recomeçar. Mas aí ele busca algo lá de dentro, que eu falo que é isso que a gente precisa essa noite, esse último passo, esse último fôlego, essa última esperança, e eu vou chamar essa claquete 4 de, abrindo e fechando, de claquete da resposta da luz da esperança. Olha o que ele diz no versículo 5, mas sob as tuas palavras nós lançaremos as redes, não pela nossa vontade, não pelo nosso desejo, não pela nossa força, mas pelas tuas palavras. Eu vou pegar essa rede, eu vou navegar mar adentro e eu vou lançar a rede. Queridos, tudo que eu peço para você essa noite é, lance a rede mais uma vez, tente mais uma vez, se aplique mais uma vez, tenha uma esperança no seu coração. Olhe para isso e diga, eu vou, pastor. Eu não tenho condições, mas pela palavra de Deus, não pela minha, tá? Mas pela palavra de Deus que falou ao meu coração, pega a rede e joga mais uma vez, eu lançarei as redes mais uma vez. Eu não tenho ânimo, não tenho força e não tenho disposição, mas eu vou jogar. É esse recurso, esse último suspiro que Pedro busca no fundo da sua alma, que eu gostaria que você buscasse também. Há um fio de esperança aí, senão você não estaria aqui ouvindo essa palavra hoje. Há uma expectativa ainda no seu coração de que alguma coisa mude, senão você não estaria conosco. Portanto, a palavra ao seu coração é, há uma luz de esperança. Dentro do pessimismo, dentro da inércia, dentro da paralisia da vida, você pode dizer lá do fundo, mas eu creio que Deus pode mudar tudo. Ele pode colocar a mão e me libertar dos vícios, Ele pode colocar a mão e me curar das minhas feridas, Ele pode colocar a mão e fazer de mim um homem novo, um homem crente, Ele pode colocar a mão e trazer a prosperidade, Ele pode prover as minhas finanças, Ele pode me dar a salvação eterna, Ele pode me fazer alguém feliz, Ele pode me dar a satisfação que eu procurei em tantos lugares e ainda não achei. Sim, eu posso nas palavras de Cristo. Eu não posso mais pela minha força, mas eu posso pela força de Cristo. É aqui que chega o ponto crucial do milagre. O milagre só acontece quando você esgota os seus recursos, senão não seria milagre. Seria sua obra. Tem muita coisa que a gente faz que não é milagre, é o que a gente faz. A gente fala, olha como prosperou, é um milagre de Deus, mas o cara acordava cedo, trabalhava duro, dormia tarde, fez boa administração e prosperou. Tem a bênção de Deus? Tem, mas tem o seu esforço. Só que milagre mesmo, no mais puro termo da palavra, é quando nossos recursos acabam. Você não tem mais o que fazer? Você já procurou todos os recursos? Já bateu em todas as portas? Tentou de todas as maneiras? É aí que é o ambiente ideal para o milagre. É aquele que abre caminho no meio do deserto. É aquele que traz luz no meio da escuridão. É aquele que faz obras maravilhosas. Tem que tomar cuidado desse negócio de ficar brincando. Eu lembrei de uma coisa aqui que eu não posso deixar de compartilhar com vocês. Esse negócio de ficar assim, o caminho da escuridão, o caminho do deserto. Essa semana eu estava fazendo um estudo com a minha filha, e ela estava fazendo um estudo sobre as religiões na escola, e aí ela perguntou sobre os livros sagrados, né, das religiões. Eu disse, olha, vamos lá, eu não posso falar para você, eu só vou ensinar. No cristianismo nós temos a ela falou, Bíblia. Eu falei, então beleza. E aí eu falei assim, no judaísmo nós temos a Torá. Eu falei, muito bem, muito jóia. E no islamismo nós vamos ter o álcool, e ela respondeu, gel.
Tem que tomar cuidado que isso aí. O Alcorão tem o álcool, não é o Corão, né? O islamismo não tem o Alcorão, tem o álcool gel. Gostei demais dessa. Falei para ela, filha, agora você perdeu, vou ter que contar isso pro pessoal, porque essa é demais, né? Piada boa e não pode deixar passar. Onde eu estava mesmo? Luz de esperança. Está vendo? De repente está tenso e de repente o Senhor vem e traz um refrigério no nosso coração. Eu digo para você, esse Deus é o caminho no deserto. Porque se fosse pelo nosso caminho, não seria milagre. Quando Ele abre caminho no deserto, é que é aí que está o milagre. Quando Ele brilha no meio da escuridão, é aí que está o milagre. E se você se encontra em escuridão, se você encontra no deserto, se você se encontra numa condição difícil para um milagre acontecer, esse é um ambiente para o milagre. Senão não seria chamado de milagre. E por fim, a última cena é essa, claquete final, resultado de Deus. Quando eles foram, no versículo 5, avançaram, sem forças humanas, jogaram pela última vez, braços cansados, músculos atrofiados, desgastados, noite inteira de pesca, frustração, toda uma coleção de sofrimento dentro do coração deles, emocional, física, e eles jogam as redes pela última vez. E quando eles jogaram a rede pela última vez, a rede veio com 153 grandes peixes. Bom, outra tradução vai dizer que é 153, mas vieram com grande quantidade de peixe. 153 é numa outra ocasião, na verdade. Veio com uma grande quantidade que o barquinho começava a ir, gente, vem aqui ajudar que a gente vai afundar de tanto peixe. Eu digo para você essa noite, no nome de Jesus, talvez seja na sua última tentativa que a abundância veio. Talvez seja no seu último recurso, no seu último fôlego, naquele último suspiro que você dá, como aquele corredor que respira a última légua para poder alcançar o seu oponente. Respira fundo e diga, eu vou mais uma vez, eu não vou parar no meio do caminho, eu vou pegar as redes, eu vou voltar para o lugar da minha vergonha. Deus vai honrar não minha atitude apenas, Deus vai honrar a palavra dele, a promessa dele, porque Deus disse, aquele que crer em mim fará as obras que eu faço e fará maiores. Se ele disse que poderíamos pescar grandes peixes na escassez de um mar sem peixe, nós podemos também colher alegria, paz, vitória, serenidade, tranquilidade, bênção nesse lugar onde você está, na condição que você vive e que você sente totalmente árida e estéril. É possível, queridos, ver um grande resultado de Deus no pior caos da nossa vida. É possível ver uma grande obra de Deus no maior deserto da nossa história. É possível ver a maior abundância de Deus na escassez da nossa pesca pessoal. Creia, confie, espere, mas não pare, não desista, porque se os discípulos ficassem à beira do mar, se os discípulos tivessem pendurado as redes, eles não teriam experimentado a pesca milagrosa, sua história não estaria registrada na Bíblia e eles não seriam os discípulos de Cristo. Quanta coisa nós perderíamos se eles deixassem de lançar as redes. Quantas coisas você está perdendo se abandonar agora. Quantas coisas você deixará de viver, você, seus filhos, seus netos, as gerações futuras. Quantas pessoas vão deixar de ser abençoadas se você deixar de lançar as redes. Por isso, no nome de Jesus, tome firmeza. Eu sei que você está cansado essa noite, eu sei que você veio aqui profundamente abatido e desanimado, mas pega a rede, mais uma vez, vá para o meio do mar, porque milagres acontecem em águas profundas, e lance a rede dizendo, Senhor, eu vou confiar no Senhor. Vamos ficar em pé, queridos. Eu quero convidar você a fechar os olhos, enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente. Feche os seus olhos. Eu queria perguntar, lembrando as crianças que estão assistindo pela internet, assim que terminar a nossa celebração, e a equipe de louvor disser o adeus aos nossos internautas, as crianças vão assistir o nosso vídeo da tia Jujuba, mas eu quero orar com você que está aqui e você que está na sua casa. Essa canção fala, quem mandou você jogar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o lugar da sua vergonha, porque o Senhor vai te honrar. Eu queria que você cantasse essa canção do fundo da sua alma, dizendo, Senhor, eu creio, eu confio, eu espero em Ti. Então vamos fazer o seguinte, eu ia orar com você agora, mas eu quero cantar essa canção primeiro. Porque essa canção é a palavra de Deus sendo cantada. Eu quero que além do que você leu e ouviu, eu quero que você também cante. E eu quero cantar isso para a minha vida também, porque Deus sabe as áreas que eu estou cansado de lançar a rede na minha vida. E eu quero cantar do meu coração e dizer, Senhor, eu vou voltar. Eu vou lançar as redes e eu vou confiar na Sua palavra. Então nessa noite, no nome de Jesus, cantemos. E depois eu volto para orar com você e pedir a Deus nos ajude a ter uma pesca milagrosa no nome de Jesus.
tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Olha todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te Não é hora de parar. Deus contemplou o seu caminhar. Eu sei é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar. A tua hora chegará. Há um tempo pra tudo. Quem mandou? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no Volte. lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Volte, meu amado, volte, minha irmã. Quem mandou largar a rede? Não desanime, não é hora de lançar as redes para fora do barco e desanimar. É hora de lançar as redes para o mar adentro. Filho, eu vou te honrar. O Senhor conhece a sua estrutura
Ele sabe que é difícil para você. Irmãos, vocês não sabem a vontade que eu estou de chamar pessoas aqui à frente para lançar a sua rede, mas respeitando esse momento, eu queria que você lançasse aí do seu lugar. Eu queria que você ouvisse Deus dizendo para você: joga mais uma vez. Não é hora de desanimar, não é hora de desistir, não é hora de jogar para fora, não é hora de jogar fora tudo aquilo que eu tenho preparado para você. Não é hora de desistir do meu projeto. Existe um milagre debaixo dos seus pés. Existe um milagre onde você não enxerga. Existe um milagre no mar profundo. Existe um milagre no mar aberto. Existe um milagre que você não consegue enxergar pelos seus olhos, mas você só receberá lançando as suas redes, participando da minha pessoa, participando da minha presença, diz Deus, participando da minha promessa. Então lança a rede, meu filho, que você está esperando. Lance as redes e diga: Senhor, pela tua palavra eu estou cansada, eu estou desanimado, mas pela tua palavra eu lanço hoje, pela fé de que ela voltará trazendo abundância, abundância de paz, de alegria, de bênção, de provisão, de prosperidade. Trará provisão de saúde, trará provisão emocional para viver dias difíceis, trará fé, trará esperança, trará consolo e conforto. Eu lanço as redes, eu lanço as redes, aleluia. Oh meu Deus, em nome de Jesus eu oro para pessoas que pegaram um álbum de fotografia essa semana e olharam aquele ente querido que já não participa mais da história da família. Olharam aquele ente querido, pegaram o álbum, você sabe quem é e você sabe o que eu estou dizendo. Você olhou aquele álbum e disse: esse fulano já não participa mais da nossa casa, nós desistimos dele. Mas o Senhor diz para você: não desista deste homem, não desista dessa pessoa que deixou de participar da sua família. Vá em busca dele, lance a rede mais uma vez. Há um milagre esperando você. Você sabe quem é, você que pegou um álbum de fotografia e disse: ele não participa mais da nossa casa. Vá atrás e lance sua rede. Há uma promessa de Deus sobre a vida desse homem. Oh Deus, em nome de Jesus, eu tenho certeza que existem outras tantas promessas nesse lugar. Então eu peço em nome de Jesus, que o Senhor dê forças onde não há forças, disposição onde há somente cansaço. Traga, Pai, o entusiasmo pelo menos mais uma vez, para que essa pessoa lance as redes e confie na tua provisão, porque o resultado é teu. Nossa tarefa é lançar as redes, o resultado é teu, e confiamos em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, queridos. Você lança a rede mais uma vez? Amém, então aplauda ao Senhor Jesus por isso. Vá para a sua casa, volte para o seu trabalho, volte para o seu mar alto e lance a sua rede em nome de Jesus. Deus abençoe, uma boa semana. Para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Galerinha Kids, boa noite Pastor Denis, boa noite igreja que está aí hoje tendo cultos presenciais. Uma pena que as nossas crianças e os nossos idosos ainda não podem participar, mas logo logo isso vai se normalizar. E aí, crianças, qual a escola que eu estou hoje, hein? Que eu fiz um mistério? É a escola dominical que fica aqui na nossa igreja. A escola que funciona todos os domingos com as tias queridas que preparam as atividades com maior carinho.
Galerinha, sobre a escola dominical, sobre a importância da escola dominical que nós vamos falar hoje. Então vamos lá? Sabemos que no primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, está escrito como o nosso Deus criou o mundo em 6 dias. 6 dias Deus criou o nosso mundo. No primeiro dia, Deus criou a luz. No segundo dia, Deus criou o céu. Terceiro dia, criou a terra e a vegetação verdinha. No quarto dia, criou os corpos celestes, sol, lua e estrelas. No quinto dia, Deus criou os animais que vivem nas águas e as aves. No sexto dia, Deus criou os animais terrestres e o ser humano. E no sétimo dia, o que será que Deus fez? E no sétimo dia, sabe o que Deus fez? Deus descansou. Ele simplesmente descansou no sétimo dia. Sabe o que isso significa para nós, crianças? Que durante os 6 dias da semana devemos fazer nossas obrigações. Os adultos trabalhar, as crianças estudar. E o domingo é o dia de descanso. Na verdade, é o dia separado para nos encontrarmos com Deus. Isso não significa que nós devemos nos preocupar em orar, falar com Deus, cantar louvores ao Senhor somente no domingo, né, galerinha? Não, nada disso. Sabemos que temos que ter um relacionamento constante com o Pai, né? Então, dia de domingo é o dia que as tias da escola dominical se preparam para nos ensinar mais de Jesus. Com a pandemia, infelizmente, você que é kids ainda não pode participar dos nossos cultos, mas as tias estão se preparando e preparam com todo carinho as aulinhas que são transmitidas aos domingos de manhã através de um aplicativo. Se você ainda não participou de nenhuma aulinha e não sabe como fazer, basta pedir para um adulto, papai ou a mamãe, entrar em contato com a secretária da igreja, que ela irá dar as devidas orientações. Então, galerinha, hoje estamos encerrando com a nossa série Escolas, terminando com essa escola que, na minha opinião, é a mais importante da nossa vida. Alimenta o nosso espírito, a nossa alma, faz com que nós aprendamos cada vez mais sobre aquele que nos ama, que é Jesus. Eu espero que vocês tenham gostado dessa série Escolas e vão me ajudando aí. Qual será o próximo lugar ou qual será o nosso próximo desafio? Onde será que a tia Jujuba, o que será que a tia Jujuba vai fazer? Galerinha, um super beijo, até mais!